Olá, o meu nome é Ronaldo César e esse é o meu trabalho final do projeto LabCRI, que é um sensor de cores. O projeto foi construído, né, utilizando o Arduino, né, um display de LCD e um sensor que eu vou explicar agora como é que ele foi feito. Tá? Esse aqui é o nosso sensor de cor, mas antes de a gente ver ele funcionando, vamos entender como é que ele consegue fazer isso, como é que ele consegue detectar a cor de um objeto, né? Para a gente entender como é que o sensor de cor funciona, a gente precisa entender o princípio físico de como a gente enxerga um objeto, né? Por exemplo, quando a gente ilumina um corpo com luz branca, né? A gente entende que a luz branca ela reúne dentro dela todas as cores. Então essa luz branca vai incidir no corpo e vai refletir só a cor do próprio corpo. Então, por exemplo, se o corpo for vermelho, a luz refletida vai ser vermelha e o observador vai enxergar a cor vermelha, né? Uma outra possibilidade de iluminar o corpo seria se a gente iluminasse o corpo vermelho com uma luz vermelha. O que aconteceria? Ele ia refletir a própria cor da luz, que seria o vermelho, né? Só que nesse caso, a luz refletida para esse observador, ela teria uma intensidade alta, diferente do que ocorreria se você iluminasse o corpo vermelho ainda com uma luz verde, né? Como não existe o comprimento de luz vermelho aqui, então ele vai refletir muito pouco ou quase nada, né? Então o observador vai ver uma luz com baixa intensidade. É justamente essa diferença aqui de uma luz com alta intensidade para uma luz com baixa intensidade que a gente usa como princípio para fazer o circuito funcionar. Quando a gente iluminar o corpo com uma luz que seja da cor dele, ele vai emitir uma luz forte. Quando a gente iluminar o corpo com uma luz que seja diferente da cor dele, ele vai refletir uma luz com baixa intensidade. Então, o sensor que nós fizemos foi construído da seguinte maneira: eu fiz num tubinho de madeira, usando um LED para iluminar o corpo e um LDR como sensor de luminosidade. O LDR é um resistor cuja resistência depende da intensidade luminosa. Esse LED, eu utilizei um LED do tipo RGB. Esse LED RGB você consegue acender ele com qualquer uma dessas três comprimentos de cor aqui: azul, verde ou vermelho, né? Qual a ideia? Se você iluminar o corpo com uma luz que seja da cor do corpo, ele vai refletir uma luz intensa e o LDR vai perceber, vai fazer com que tenha uma resposta grande. Se você iluminar ele com uma luz que seja diferente da cor do corpo, a resposta do LDR vai ser menor, né? O circuito foi montado da seguinte maneira: aqui a gente tem o símbolo do LED, né? Na realidade, esses três LEDs aqui, eles representam o circuito equivalente de um LED RGB, né? Esse LED RGB, cada fio correspondente a cada cor, vermelho, verde e azul, foi ligado a um pino digital do Arduino, né? A ideia é que o Arduino acenda um de cada vez, né? Esse resistor aqui para dimensionar a corrente. E aqui ao lado eu tenho um símbolo do LDR, né? Que vai ser usado como sensor de luz. Esse LDR ele é alimentado por uma fonte de tensão 5 volts do próprio Arduino, né? E temos também um resistor aqui, tá, ligado ao terra. Entre os dois aqui, nós vamos ter justamente a tensão produzida pela diferença de resistência desse componente aqui. Essa tensão ela vai ser lida por um pino analógico do Arduino, né? Que vai conseguir mensurar essa intensidade da tensão e, dessa forma, estimar a intensidade luminosa. O Arduino vai ser conectado a um display de LCD onde nós vamos fazer a leitura. Tá? Então, em linhas gerais, esse é o esquema de funcionamento do sensor. Mas vamos ver ele funcionando. Aqui está o sensor, tá? O display do teclado. Aqui está a estrutura de madeira que eu fiz. Aqui dentro ela está abrigando tanto o LDR como o LED RGB. E na programação do Arduino, o que ele faz? Ele fica gerando, ele faz com que cada um acenda de uma forma sequencial. Tá? A ideia é que esse feixe de luz bata no objeto, que está sendo representado pela minha folha aqui, né? E reflita lá dentro no LDR que tá escondidinho lá dentro também. Tá? Como é que esse sensor funciona? Inicialmente a gente tem que calibrar ele,
né, eu vou apertar o botão de calibragem aqui. Ele vai iniciar o programa para fazer a calibragem. Bom, ele pede para mim calibrar o branco, né? Então eu vou colocar o sensor sobre a cor branca. Agora ele pede para me calibrar o preto. Bom, está calibrado, né? Agora vamos fazer o teste aqui. Eu vou colocar o sensor sobre esse corpo, sobre a cor verde. Observe que ele faz uma leitura da intensidade luminosa ali, ó, vermelho 0, verde 102, azul 28, ou seja, a intensidade verde ela é maior do que as outras. Vamos passar agora aqui para a cor azul. Agora perceba que a leitura mudou, olha, o verde caiu e o azul aumentou. A leitura do azul está bastante grande. E agora vamos passar aqui para o vermelho. Olha a leitura sendo feita. E agora o vermelho é que está com valor alto, né? Ou seja, colocando na cor correspondente, você vai ter um sinal de leitura de intensidade maior naquela cor, né? E uma coisa interessante quando a gente coloca no branco. Perceba que eu coloquei aqui no branco. E aí a gente vai ter uma leitura alta de todas as intensidades luminosas, né? Mostrando o quê? Mostrando que a luz branca reflete todas as outras cores, né? E uma outra coisa interessante, quando eu coloco o sensor sobre o preto, sobre a cor preta, né? Perceba que eu vou ter uma leitura bastante baixa de todas as intensidades luminosas, né? Mostrando que a cor preta ela absorve bastante energia, né? O que confirma aquele princípio físico que a gente havia falado no início, né? Bom, os materiais que eu usei para fazer esse trabalho, como eu falei, né? Foram materiais simples, né? Um LED RGB, um LDR, um resistor de 10K, um resistor de 330, um Arduino Uno e um shield de teclado LCD para projetar os valores ali, além de fios de protoboard, né? Isso aí foi uma montagem que saiu bastante em conta, né? E a parte mais trabalhosa, eu diria, foi a montagem do sensor, né? Mas foi feito aí, funcionou aparentemente bem. Beleza? Forte abraço a todos aí e até mais.